Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, vídeo com informação muito importante, o Vasco vai anunciar o seu novo diretor executivo de futebol. O Vasco acertou com Pedro Martins, que estava no Cruzeiro, era diretor de futebol do Cruzeiro, e virá para o Vasco da Gama. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. É um profissional não muito conhecido, no mercado, mas aqui a gente vai tentar conhecer um pouco mais sobre esse profissional. Vamos falar também sobre Dimitri Payet, volta a ser dúvida, e aliás, nesse momento a tendência é que Dimitri Payet não jogue contra o Criciúma no sábado. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar com um recado da KTO. Você pode dar os seus palpites em futebol lá na KTO, e se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo aqui no cantinho da sua tela, só você apontar a câmera do seu celular, que você vai ser direcionado ao site da KTO. KTO e Machão da Gama, parceria aqui no YouTube. Bom, vamos falar sobre diretor executivo de futebol, O Vasco já tem um novo nome. Depois da saída de Alexandre Matos, o Vasco estudou ali algumas possibilidades e hoje chegou no nome de Pedro Martins. Acabou a procura do Vasco por um novo diretor executivo de futebol. Após a demissão de Matos, Pedro Martins será o novo homem do futebol do Vasco da Gama. Ele deixará o Cruzeiro, onde estava desde janeiro de 2022. A assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas o anúncio está próximo. O Vasco demitiu Alexandre Matos no dia 21 de março, há pouco mais de um mês. Pedro Martins vai chegar para ser o novo diretor executivo da SAF Vascaína, cargo que já foi ocupado por Alexandre Matos e também por Paulo Brax. Formado em administração de empresas com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, Pedro Martins trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária em 2017, 2018 e 2020. Foi gestor do Departamento de Informação no Atlético Paranaense entre 13 e 17 e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Quem trouxe a informação da chegada de Pedro Martins ao Vasco da Gama foi o André Rizek, lá no Sport TV. Confira como o André Rizek noticiou essa chegada do Pedro Martins ao Vasco. Roda. O Vasco, desde que demitiu o Alexandre Matos, procura o executivo de futebol e essa procura chegou ao fim. O Vasco está trazendo Pedro Martins, jovem profissional, que atualmente está no Cruzeiro. O contrato ainda não foi rescindido com o Cruzeiro, tampouco assinado com a 777, é isso que está faltando, por isso que eu vou dizer que está 99% fechado, não foi assinado ainda. Como vocês podem ver, é um sujeito bem jovem. Ele tem 36 anos, ele é formado em administração, aí ele vai para a Inglaterra fazer um mestrado na Universidade de Liverpool, fez um estágio de 7 meses no Queen's Park Rangers. No Brasil, a formação dele é de Atlético Paranaense, depois foi para a Ferroviária e foi trabalhar com o Ronaldo na SAF Cruzeiro. O Vasco, ou a 777, observou o trabalho dele no Cruzeiro e chegou à seguinte conclusão. Olha, a gente está no mesmo patamar, na mesma zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Nosso time está do mesmo nível do Cruzeiro. O Cruzeiro gasta muito menos que a gente. Como é que isso pode acontecer? E foram olhar a experiência dele no Cruzeiro e vão apostar nesse jovem profissional. Ele tem alguns desafios. Um dele é pacificar a relação com o presidente do clube associativo, o Pedrinho. A SAF entende também que cometeu alguns erros no Vasco, erros de contratação e erros também de comunicação. A SAF entende que foi um grande equívoco chegar dizendo que tinha acabado a diferença para Flamengo. Eles viram que o buraco é muito embaixo, vai ser necessário muito trabalho. E o Alexandre Matos, acho que ninguém duvida da competência dele como diretor de futebol, mas ele tem um perfil muito diferente daquele que cabe num projeto como a 777, O Matos sempre funcionou com grande autonomia. O Pedro vem agora para trabalhar dentro de um contexto de uma empresa que tenta fazer uma correção de rumo
depois do que a própria 777 entende ter sido um ano muito tumultuado, o passado, para ter um Brasileirão mais pacífico nesse ano. Está para ser anunciado, o negócio está praticamente fechado, o que está faltando mesmo é a assinatura, e como ela ainda não foi feita, eu digo que é 99% fechado. Bom, tá aí na informação do André Rizek, Pedro Martins será o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Mas quem é Pedro Martins e como foi a passagem de Pedro Martins pelo Cruzeiro? Ele foi o único diretor executivo de futebol no Cruzeiro nessa era Ronaldo, né, na SAF do Ronaldo. O Pedro Martins está encerrando a passagem dele pelo clube mineiro após 2 anos e 4 meses. A trajetória foi marcada por reformulações no elenco, muitas trocas de treinador, pressão da torcida e o acesso à Série A, com o título, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Pedro Martins passou por um processo seletivo no Cruzeiro, mesmo tendo trabalhado com Paulo André no Atlético Paranaense. O gestor antes estava na Federação Paulista de Futebol e também acumula passagens, como eu disse, pela Ferroviária de São Paulo. O diretor de futebol trabalhou na reformulação de elenco do Cruzeiro em meio à chegada da SAF, ao lado de Paulo André e Gabriel Lima, que é o CEO lá da SAF do Cruzeiro. No primeiro ano de trabalho do grupo à frente do Cruzeiro, houve 2 saídas polêmicas, né, que causaram pressão por parte da torcida. O goleiro Fábio, que estava prestes a completar 1000 jogos, né, pelo Cruzeiro, não teve o contrato renovado pela SAF em janeiro de 22. Houve protesto na porta da Toca da Raposa, mas com cobranças direcionadas ali a Ronaldo e Paulo André. 3 meses depois, foi a vez de Vitor Roque deixar a Toca da Raposa de forma conturbada. O atacante, considerado a principal joia da base do Cruzeiro, teve a multa rescisória paga pelo Atlético Paranaense após não chegar a um acordo de renovação contratual. O nome de Pedro Martins foi citado pelo empresário do jogador como um dos responsáveis pela saída de Vitor Roque do Cruzeiro. Os clubes travam uma batalha na justiça, né, nessa situação aí, Atlético e Cruzeiro. Desde o primeiro ano de gestão da SAF, a diretoria do futebol do Cruzeiro, com Pedro Martins no comando, realizou muitas contratações. Desde que ele chegou à Toca da Raposa, 68 jogadores foram contratados pelo clube, sendo 36 em 22, 26 em 23 e 10 jogadores na atual temporada. Apesar do discurso da SAF favorável a trabalho de longo prazo, né, dos treinadores, a gestão de futebol de Pedro Martins ficou marcada pelas trocas de comando técnico desde 2022. Neste período com o profissional, 5 treinadores estiveram à frente do Cruzeiro: Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, Larcamon e Fernando Seabra foram contratados aí com participação, né, de Pedro Martins. O ponto alto da passagem de Pedro Martins pelo Cruzeiro, com toda certeza, foi a conquista, né, do Campeonato Brasileiro Série B de 2022, onde o Cruzeiro realmente passeou, né, ali à frente dos outros clubes. No ano passado, apesar das dificuldades ao longo do Brasileirão, o time atingiu os objetivos, né, da temporada: permanecer na elite e conquistar uma vaga na Conmebol Sul-Americana. Essa foi a passagem de Pedro Martins pelo Cruzeiro. Agora deixo você tirar a sua conclusão, né? É um nome desconhecido. Porém, Alexandre Matos, por exemplo, era um nome badalado, chegou e não deu certo. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Para encerrar esse vídeo, a gente vai falar aqui sobre Dimitri Payet. Dimitri Payet estava praticamente certo no jogo de amanhã contra o Criciúma, mas o Vasco ainda não deve contar com o retorno de Payet para o jogo de sábado em São Januário. Ainda sem confiança em todos os movimentos, o Payet já foi integrado ao elenco, mas demonstra insegurança ali após o entorse, né, no ligamento colateral do joelho direito. O jogador tem dor aceitável no local e a evolução psicológica é considerada muito importante para recuperar esse tipo de lesão. Logo, o retorno vai depender da resposta em campo nos próximos dias. Payet tinha prazo de recuperação estimado entre 4 e 6 semanas, devido ao fato de não ter sofrido qualquer tipo de ruptura ligamentar. Em breve, né, ele será introduzido aos poucos nas partidas, mas não deve acontecer neste sábado contra o Criciúma. Payet deve desfalcar o Vasco de novo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!